Fala, moçada, mais uma questão do nosso quarto simulado Master Enem. Essa questão envolve a parte de genética, é a questão 111. Vou colocar ela na tela para vocês, está aí, ó. A questão 111, ele diz assim, ó, o comando da questão diz: o geneticista calculou a chance do casal vir a ter um descendente afetado pela doença. Olha, para você saber qual é a probabilidade do casal, né, o casal referido aí, o chamado probando, né, vir a ter uma doença, né, o descendente afetado pela doença, você tem que primeiro determinar o quê? O padrão de herança. Então, a questão 111 do nosso simulado, certo? Vamos colocar aqui, ó, é uma questão que envolve análise de heredogramas. Análise de heredogramas. Você não pode fazer nada antes de resolver uma questão sobre heredogramas sem primeiro você determinar o chamado padrão de herança. Lázaro, o que seria determinar o padrão de herança? Primeiro passo é você me dizer se a herança ela é uma herança de padrão dominante ou se ela é uma herança de padrão que recessivo. Então vamos primeiro tentar descobrir se ela é dominante ou se ela se apresenta o quê? Recessiva. Qual é a dica que normalmente todo professor de biologia ele dá para o aluno? Procure no heredograma todinho pelo menos um indivíduo que ele seja portador da característica e que os pais não têm. Você tem que procurar um indivíduo diferente dos pais. Tem algum aqui, ó, só temos dois, né, duas gerações aqui. O que eu desejo saber é a probabilidade desse indivíduo aqui, ó, né, que está com a interrogaçãozinha aí na sua questão de número 111, dele ter ou não a doença. Então, para isso, eu tenho que saber o genótipo dos pais. Então, assim, não tem nenhum indivíduo aqui no heredograma que ele seja portador de uma característica que nem o pai nem a mãe tem. Então, o primeiro dado é esse. Quando eu não tenho isso, aí eu vou para a segunda possibilidade. A herança está aparecendo em todas as gerações? Está. Então, não tem uma condição aqui. Qual é? Nas heranças dominantes, você tem o que a gente chama de ausência de atavismo. Então, a ausência de atavismo é uma condição. Professor, o que é o atavismo? É isso que eu disse para vocês, ó. Traduzindo de uma maneira mais simples, atavismo é quando, por exemplo, o indivíduo manifesta um caráter fenotípico que o pai e a mãe não têm. Vocês já se depararam muitas vezes pessoas falarem assim: ah, fulano de tal tem certa característica. Aí eu disse: rapaz, a mãe nem tem nem o pai. Isso é possível? É. Aí disse: ah, ele herdou dos avós. Se a referida, porque a maioria das pessoas falam sem conhecimento também, logicamente, de genética, mas se o que a pessoa se referiu for uma característica genética e hereditária, e a criança tem e os pais não têm, isso é atavismo. E o atavismo é próprio de quais heranças? Recessivas. Então, só vou ter padrão de atavismo para as heranças recessivas. Como eu não tenho atavismo aqui, qual é o indicativo? De uma herança de padrão dominante. Então, eu costumo dizer assim, isso não é uma regra, isso são ideias, tá? Quando tu tá diante de um heredograma em que a característica aparece em todas as gerações e não tem nenhum indivíduo portando a característica filho de pais que não tem, então tu tens mais do que evidências de que tu está diante de uma herança o quê? Dominante. Então, o que foi que nos levou aqui a defender um padrão de herança do tipo dominante? A ausência de atavismo. Eu não tenho nenhum indivíduo fenotipicamente diferente dos pais para eu indicar que ele é o recessivo. Aí vem agora o segundo passo. Ao descobrir que a herança é o quê, queridos? Dominante, certo? O próximo passo é você me dizer se ela é autossômica ou se ela é o quê? Ligada ao sexo. Será que essa herança ela é autossômica ou ela é ligada ao sexo? Primeira dica: as heranças autossômicas, elas tendem a se manifestar, certo? Em proporções praticamente iguais em homens e mulheres. Tu nota nesse heredograma uma desproporçãozinha? Qual a desproporção? Eu tenho muito mais mulheres afetadas do que homem.
O indicativo, que não é correto de imediato já afirmar, mas o indicativo muito forte de que não é um padrão autossômico. Porque nos padrões autossômicos, a mesma probabilidade de uma mulher manifestar e de um homem manifestar. Certo? Então já fico aqui com a perspectiva de que a herança dominante, já descoberta pela ausência do atavismo, ela é ligada ao sexo. Aí o que é que eu faço para ter a convicção? Olha para cá, quando as heranças são dominantes, vou puxar uma setinha, tá? Heranças dominantes serão ligadas ao sexo. Escreve isso, ó. Em heranças dominantes, será ligada ao sexo, que é ligada ao cromossomo que X, quando homens afetados apresentarem 100% das filhas também o quê? Afetadas. Professor, por quê? Porque se tu observar, ó, um homem que ele é afetado por uma herança, se ele for afetado por uma herança dominante e essa herança dominante estiver localizada em que cromossomo? X, ele é, por exemplo, XH Y, né? Não é dominante? Qual é o cromossomo que um homem sempre vai doar para sua filha? Ah, Lázaro, o X, que ele não pode doar o Y, perfeito. E se ele vai doar o X para a filha, qual vai ser o genótipo da filha? XH traço. Ela também vai ter que manifestar a característica, porque ela é dominante. Entendeu? Então, em heranças dominantes, se ela tiver ligada ao cromossomo que X, se ela for ligada ao sexo, homens afetados terão 100% das filhas também o quê? Afetadas. Se tu olhar para esse heredograma, ele nos deu muita dica. Primeiro, a ausência do atavismo, para que eu possa indicar o padrão de herança como sendo o quê? Dominante. E depois, ó, os dois homens afetados da primeira geração têm todos dois, eles apresentam 5 filhos. Dos 5 filhos, os 2, 3 mulheres. E todas elas afetadas. Indicando fortemente um padrão de herança, o que, meus queridos? Dominante. E além de dominante, ligado ao sexo, ligado ao X. Então, eu descobri pelo heredograma que eu estou diante de uma condição de padrão dominante ligado ao sexo. Com isso, a gente já pode ir identificando, tá, os genótipos dos indivíduos. Vocês me ajudam? Bora. Esse homem aqui, ó, XHY. XHY, tá? E os que não são afetados? XHY. Esse XHY. Esse XHY. XHY. Tranquilo? As mulheres afetadas, elas são o quê? As afetadas? X, Hzão que elas herdam do pai, né? Ó. Traço. XHzão, traço. XHzão, traço. XHzão, traço. XHzão, traço. XHzão, traço. Mas as mulheres que não são afetadas, elas são recessivas. XHzinho, XHzinho. Porque se ela tivesse só um Hzão, ela já manifestaria a característica. XHzinho, XHzinho. Por que só usou o H? Sei lá. Ó, todas essas mulheres aqui, de baixo, elas receberam o quê? O Hzinho da mãe, ó. Então elas ficam XHzão, XHzinho, XHzão, XHzinho, XHzão, XHzinho. Mesma coisa aqui. XHzão, XHzinho, XHzão, XHzinho. Perfeito. Todos os indivíduos identificados. Olha o casal aqui, ó. Olha o casal.
Então agora ficou tranquilo. Por favor, faça o cruzamento. Ó. X, Hzinho Y, que é o homem não afetado pelo padrão de herança que é dominante ligado ao sexo, com a mulher que se apresenta afetada. Genótipo dela, XHzão, XHzinho. Por que ela é heterozigota? Porque ela tem uma mãe que não é portadora da característica. Quais são os gametas aqui produzidos? XHzinho Y. Aqui, XHzão, XHzinho. Por favor, qual é a prole? Qual é a geração F1 que nós vamos ter? Bora. Este com este. XHzão, XHzinho. Esses dois. XHzinho, XHzinho. Esses dois. XHzão Y. E esses dois. XHzinho Y. O que é que a gente deduz? Ó, entre as mulheres, se nascer uma menina, probabilidade 50% será afetada, 50% não afetada. Professor, e se nascer um menino? Se nascer um menino, probabilidade 50% será afetado, 50% será afetado. Então, onde é que nós vamos encontrar uma alternativa? Ó, a questão 111, ela pede para que você diga qual vai ser a probabilidade do descendente ser afetado. 50% se for menino, 50% se for menina. Por quê? Porque nesse caso, se ele perguntar assim, qual é a probabilidade de ser um menino afetado? Menino e afetado, aí seria 25%. Mas ele não quer isso, ele quer assim, se nascer menina, 50%. Se nascer menino, 50%. Então, tem 50% dos meninos afetados, 50% das meninas afetadas nessa questão belíssima, questão de número 111, o gabarito está na tela, é o item E, questão que envolve análise de heredogramas, padrão de herança dominante ligado ao cromossomo Q, X, está feito com vocês.